capacidades e poder se integrar à sociedade, pois o indivíduo ao adentrar num ambiente deste sai pior do que entrou, devido ao seu aprendizado no mal ser ainda maior. Como se sabe, os cárceres não recuperam ninguém, mas o deixar nas ruas, praticando seus atos livremente. Inegavelmente a coisa fica muitas vezes pior, porque infelizmente aquele que não quer conhecer os exemplos de Jesus com amor, da dor ele não fugirá, porque é a lei. Como está em moda a questão da globalização, nada mais importante do que fazer um estudo sobre a integração da religião a um ensinamento universal, não criando um terceiro modo de pensar, mas tentando desmistificar os dogmas que foram criados ao longo de muitos anos de aprisionamento ideológico, sem poder questionar a caminhada que a humanidade segue para a evolução de todos. Assim sendo, verificou-se que é importante este movimento de tornar a religião algo ecumênica, com a integração de todos os grupos religiosos, não com o objetivo de trabalhar uma emoção mística integracional, mas de juntar as ideias para que todos compreendam a vida. Na Bíblia está bem claro que Jesus, o grande pregador de todos os tempos, não criou uma religião, e nem autorizou a ninguém formar alguma. Entretanto, disse aos seus apóstolos, e de pregar a toda a humanidade indistintamente de cor, sexo e padrão social. O fundamental em tudo isto, é que como princípio de globalização religiosa, não se deve julgar ninguém, tal como ensinou o grande Rabi da Galileia que tratava a todos como irmãos, desde os pequeninos até os intelectuais de sua época que queriam seguir os seus ensinamentos de doação, de amor e de fraternidade a todos aqueles que queriam conhecer o caminho da verdade da vida. As inferioridades que a humanidade ainda está envolvida em pleno século XX e começo do século XXI, leva a que as pessoas fiquem julgando as outras, sempre criando juízo de valor sobre alguém, sem entender as condições em que elas estão envolvidas. Este é um problema sério que ainda está dentro da mente de muitos que vivem a alimentar o seu egoísmo, o seu orgulho e a sua vaidade, sempre querendo julgar aqueles que ele não tem condições de fazê-lo, devido ainda o seu interior está com tais problemas dentro de si. Isto é muito comum com os líderes que almejam subir na vida julgando seus opositores, buscando seus lados negativos, as dificuldades que eles construíram para conseguir alguma posição social, tal como acontece na modernidade, e isto cria problemas para os outros que ao invés de se melhorar diante de tais coisas acabam se demolindo a uma situação muito difícil com revoltas e ódios. Os líderes sem consciência do caminho da verdade da vida ditam as suas normas, de acordo com os conhecimentos materiais que carregam pela sua consciência limitada a um ciclo de vida e acúmulo de experiências, sem os devidos aprendizados evolutivos que deveriam ter adquirido. A história dos líderes está repleta de juízo de valor, de imposição, de falta de consciência da lei do amor e daí, as catástrofes que têm acontecido no transcorrer dos séculos que põem em prática toda uma índole que não se libertou das forças materiais que ainda existem nos seres humanos. Neste processo de discussão estudou-se o comportamento dos filhos perante os pais e como eles reagem quando sua prole cede à autoridade paterna no processo de obediência e de aprendizado com o passar da idade, quando os genitores têm obrigações para com seus dependentes, e almejam que eles trilhem pelo caminho de seres humanos bem educados, respeitando a todos que estão ao seu lado. Diante das observações chegou-se à conclusão de que os pais não têm mais controle sobre os filhos, e que estes criaram a ideia de que sabem tudo quanto ao seu futuro e os pais são passados, que só atrapalham a sua convivência com os seus amigos da modernidade. Os pais são presenças divinas no lar, porque representam o Criador maior na ajuda aos que estão ao seu lado, como compromisso no progresso de todos aqueles que estão sob a sua tutela que vieram ao mundo para participar deste processo de aprendizado. Com os estudos que foram implementados, estudou-se o desencontro no mundo, investigando o que acontece com a juventude moderna, de forma objetiva. Todavia, não se esqueceu de também colocar a participação daqueles que já têm alguma experiência no planeta,
mas que se encontra dentro do princípio dos desencontros entre os irmãos que estão perdidos em sua ignorância do bem. Entretanto, buscou-se em O Livro dos Espíritos as respostas para a compreensão do que na verdade se entende por desencontros no mundo que só almeja sexo, drogas, cachaças e se locupleta com as benesses do mundo material, que traz felicidade ao nível da matéria. Sem os ensinamentos do mundo espiritual, as energias deletérias de um mundo de provas e expiações estariam cada vez piores, como se constatou diante das incursões feitas aos trabalhos que tratam desse assunto de desajuste e dificuldade em encontrar o seu próprio caminho. Numa visão mais geral, procurou-se levar ao leitor algum entendimento do que se conhece acerca de progresso tecnológico e quais as relações frente ao mundo espiritual, tendo em vista que as invenções sobre tudo o que aparece, dizem-se criações de cientistas, olvidando a participação do mundo espiritual que está sempre perto de todos que trabalham com o objetivo de fazer o planeta evoluir. O progresso tecnológico tem a participação espiritual de uma forma ou de outra. Isto indica que o ser humano não se encontra sozinho, mas sendo orientado para o bem de todos que estão precisando da ajuda para a compreensão da caminhada do verdadeiro sentido do evoluir. Os grandes cientistas têm seus méritos, todavia, a presença divina sempre esteve participando dos trabalhos que o mundo desenvolveu, cujos seres humanos, sem entender, dizem sempre que tudo isto só acontece com a permissão de Deus. Tem sentido. Uma das questões que foram estudadas foi quanto à problemática da morte, que para muitos ainda é mistério, porque não entendem o dossiê da vida, pois a morte que existe é só do corpo físico, porém o espírito perdura pelos séculos no processo de evoluir para conseguir a perfeição e participar da pureza daqueles que têm como objetivo fundamental, o de ajudar a todos indistintamente de qualquer condição social. A morte é uma dificuldade que ainda se arrasta pelos séculos, até conseguir a perfeição, pois sempre a saudade é quem maltrata aqueles que estão apegados à materialidade, às coisas, e isto é próprio de quem não conhece a eternidade do espírito que busca se desprender de sua inferioridade. Esta questão foi estudada para proporcionar ao leitor um pouco mais de compreensão da vida eterna ou por assim dizer real, para que não se fique ligado às coisas da matéria, que ao invés de elevar o espírito, faz atrasar a alma, que deve estar direcionada à perfeição. Um outro ponto importante é quanto ao custo da sobrevivência, isto é, o sacrifício que as pessoas têm ao abdicar das suas farras, do seu desejo advindo da materialidade, tal como o sexo, as drogas e muitas outras formas de satisfação pessoal da vida, pelas benesses que o mundo espiritual oferece a todos que precisam depurar suas faltas por uma vida melhor que não é em um mundo de provas e expiações. Aí está a seriedade do espiritismo em não se deixar levar pelos problemas da materialidade, ao considerar que a pureza da alma é mais importante e necessária ao engrandecimento de todos que almejam o crescimento em todos os níveis. Os custos da sobrevivência são muito altos para quem está ainda apegado às coisas da terra, pois quem já ultrapassou este estágio não constitui tão grande sacrifício, porque ao estar acima de tudo isto, nada de inferior lhe faz falta, mas o que ainda lhe poderá conseguir para o progresso. Ainda mais, encontram-se neste trabalho algumas outras simulações importantes, que merecem meditação, que é quanto ao sincretismo que existe nas religiões, o que significa o tempo no processo evolutivo, a vida, união fraternal espírita, e quem é você. Todos estes temas foram estudados, e verificada a sua importância no contexto do modo de vida de cada ser que precisa aprender. Na confecção deste trabalho foram colocados alguns pontos de vista tradicionais, e em alguns outros instantes um posicionamento diferente do comum, porque já se sabe que as coisas não se comportam de tal forma como demonstrada para a população do século XX e quase XXI, pois algumas coisas já deveriam ter sido desmistificadas porque já se pode perceber que a realidade é diferente, e não são mais necessárias alegorias,
para compreender uma extensão que está clara aos olhos de quem já enxerga a pureza da espiritualidade no contexto da humanidade. Finalmente, foi importante que as coisas fossem conhecidas, tais como foram colocadas para a humanidade que ainda estava na fase inicial da vida espiritual. No entanto, no mundo moderno, estas colocações já não têm o mesmo peso, porque o nível de conhecimento está muito distante daquele dos tempos de Jesus e seus apóstolos e muito mais ainda, dos tempos de Moisés. A verdade deve aparecer sempre nas discussões do que se entende por religião, eliminar o medo do pecado e acabar com os dogmas que dificultam absurdamente a compreensão do processo evolutivo, que todos têm que compreender para o seu auto-evoluir. Portanto, experiência e vida são as incursões do autor pela literatura e observações das experiências de todos que o cercam, para as conclusões da verdadeira caminhada, no desvendar o véu da ignorância do bem para conseguir participar do rol dos grandes espíritos, para o engrandecimento de todos. Fim.